Olá, dando continuidade ao estudo das equações do segundo grau. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos aprender a calcular as raízes de uma equação do segundo grau incompleta. Ou seja, nós, a partir de agora, iremos aprender a dar soluções para as equações de segundo grau, no caso, quando elas forem incompletas, tá bom? Então, como você vê aí na tela de vocês, existem dois casos onde nós iremos observar. Primeiro dos casos, quando eu tenho do tipo ax2 mais bx igual a zero, ou seja, eu não tenho o valor de c. O c na minha equação do segundo grau será igual a zero, tá bom? E o segundo caso é quando eu tenho ela do tipo ax2 mais c igual a zero, ou seja, o coeficiente b é igual a zero. Ele não está determinado, tá certo? Quando isso acontece, vamos lá como é que resolve no primeiro caso. Eu tenho essa equação do segundo grau, 4x ao quadrado mais 2x igual a zero. Olha só, quanto é o valor de A na minha equação do segundo grau? 4. Quanto é o valor de B? 2. O coeficiente está multiplicando o x, certo? O que é que eu tenho que fazer aqui? Primeira coisa, buscar quem é o termo comum, tanto nesse membro aqui como nesse, né? Tanto nessa parte da equação como nessa. Se a gente observar direitinho, essa equação do segundo grau dá para colocar em evidência o valor de 2x. Não é? Vamos lá, se eu colocar aqui o 2x em evidência, eu vou fazer o seguinte, ó. 4x ao quadrado dividido por 2x, uma divisão de monômios, né? Ó. 4 dividido por 2, 2. X ao quadrado dividido por x vai dar x. Mais 2x dividido por 2x, um número, um valor dividido por ele mesmo vai dar sempre igual a quanto? A 1. Isso é igual a 0. Observa que eu peguei a mesma equação do segundo grau e escrevi apenas de outra maneira. O que é que eu tenho agora? Eu tenho que 2x que multiplica 2x mais 1 igual a 0. Olha só, no produto de dois números, para que o resultado dê 0, um desses números tem que ser igual a 0. Então, se eu tenho 2x que multiplica 2x mais 1 igual a 0, ou 2x é igual a 0, ou 2x mais 1 igual a 0. Uma dessas condições tem que ser satisfeita. Então, 2x igual a 0. 2 que multiplica um número para dar 0, obrigatoriamente o meu x aqui vai ser igual a 0. Ou 2x mais 1 igual a 0, uma equação de primeiro grau, eu vou ter 2x igual, esse 1 passa negativo, menos 1, logo o x igual a menos 1, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Menos 1 sobre 2, certo? Então, quem são as raízes, os valores de x que satisfazem a essa minha equação do segundo grau? X igual a 0 ou x igual a menos 1 sobre 2. Ok? Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. 3x ao quadrado mais 15 igual a 0. Mais 15x, né? Já que eu estou trabalhando aqui com A e B. ax2, bx, tá certo? Então, 3x ao quadrado mais 15x igual a 0. Vejamos o seguinte, qual é o fator que eu posso colocar em evidência? Nesse caso aqui, ó, o 15 ele é um múltiplo de 3, então eu posso colocar 3 e o x tanto aparece aqui como aqui, ó, 3x em evidência, que multiplica, agora vamos dividir, ó, 3 dividido para 3 dá 1. X ao quadrado dividido para x vai dar x. Mais 15 dividido para 3, 5. X dividido para x dá 1, né? Igual a 0.
mesma situação. 3x que multiplica x mais 5 igual a 0. Quando é que isso ocorre? Quando 3x for igual a 0 ou x mais 5 igual a 0. Então, 3x é igual a 0 ou o x mais 5 é igual a 0. 3x igual a 0, quando é que isso ocorre? Se o meu x for igual a 0. X mais 5 igual a 0, quando é que isso vai ocorrer? Quando o x for igual a menos 5. Então, ó, quem são as raízes, os valores possíveis para x que satisfazem essa minha equação do segundo grau? X igual a 0 e x igual a menos 5. O que é que aconteceu de coincidência tanto nessa equação do exemplo A como nessa equação do exemplo B? Ambas os valores para x deu igual a 0. E isso aí ocorrerá sempre que a minha equação for do tipo ax2 mais bx igual a 0. Então, ó, sempre que você tiver uma equação do segundo grau do tipo ax2 mais bx igual a 0, certo? Os coeficientes a e b e o coeficiente c for 0, você terá sempre duas raízes e uma dessas raízes sempre será 0. Ok? Agora vamos para o segundo caso. No nosso segundo caso, eu tenho agora ax2 mais c igual a 0. Certo? Então, eu quero agora, eu tenho agora equações do segundo grau, de modo que o valor de b é igual a 0. Eu tenho o coeficiente a, que nesse caso, quando não aparece, quem está multiplicando x ao quadrado, eu digo que é 1. E tenho o valor de c, que é quanto? Menos 9. E não tenho o coeficiente b, que é quem multiplica o x. Não só tenho o coeficiente a e o termo independente, que é o valor de c. Nesse caso, como é que eu resolvo? Bem mais simples até. Olha só, eu tenho que x ao quadrado menos 9 igual a 0. O que é que eu vou fazer? X ao quadrado é igual. O menos 9 vai passar para o outro membro da igualdade positivo. Se ele está negativo, vai passar positivo, 9. Logo, x é igual. Como esse número, olha só, observa o seguinte, eu quero um número, um valor para x que elevado ao quadrado dê igual a 9. Qual é um número que elevado ao quadrado vai dar 9? Então isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 9. Então os valores que satisfazem x elevado ao quadrado igual a 9 será igual a mais 3 ou menos 3. Por que, professor? A raiz quadrada de 9 é igual a menos 3? Não, a raiz quadrada de 9 é 3. Porém, eu quero um valor que elevado ao quadrado dê igual a 9. Menos 3 ao quadrado dá 9. 3 ao quadrado também dá 9. Ok? Então, nesse caso aqui, os valores que satisfazem x é o menos 3 ou o mais 3. Eu tenho duas raízes. O x1, vou chamar aqui de x1 igual a 3, e tem o x2 igual a menos 3. Os dois valores satisfazem, tá bom? Segundo caso aqui, ó, x ao quadrado mais 16 igual a 0. Como é que eu vou resolver isso aqui? Também passando o valor de c para o outro lado da igualdade. Então, eu vou ter x ao quadrado igual a menos 16. Olha só, qual é um número que é elevado ao quadrado, um número x que é elevado ao quadrado vai dar menos 16? Não existe. Não existe um valor para x que é elevado ao quadrado vai dar menos 16. Ok? Então, nesse caso aqui, como eu não tenho como extrair a raiz quadrada de um número negativo, certo? A gente sabe que qualquer número negativo elevado ao quadrado, o resultado sairá sempre positivo. Então, nesse caso, eu não tenho nenhum valor que elevado ao quadrado vai dar menos 16. Então, quem é a minha solução aqui? A solução aqui é o vazio. Eu digo que não existem raízes reais para esse caso. Não existe um número real que elevado ao quadrado vai dar menos 16.
Então, ó, observação. Quando eu tenho o segundo caso, ax2 mais c igual a zero, certo? O coeficiente b é zero, eu só tenho o coeficiente a e c, diferente de zero. Nessas condições aqui, sempre que existir raízes, sempre que eu obter raízes, serão duas. Uma positiva e uma negativa de mesmo valor. Ou também pode ser que eu não tenha raízes. Tá certo? Então, a gente viu que no primeiro caso, ax2 mais bx, sempre uma das raízes será igual a zero. Eu terei duas raízes e uma delas será igual a zero. No segundo caso, quando o coeficiente b é zero, eu só tenho a e c diferente de zero, certo? Pode ser que não tenha raízes, que é o nosso caso do exemplo D, e quando existir raízes serão duas, né, de mesmo valor, porém de sinais diferentes. Tá bom? Espero que você tenha compreendido e até a nossa próxima aula.